Olá, queridos. Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com você? Dormiu bem? Nossa, que friozinho é esse que está fazendo, né? Nesse momento aqui em Queimados está fazendo 14 graus, bem frio, né? Nesta manhã. Mas estamos juntos aqui para nós estudarmos a escola bíblica dominical nesta manhã, onde estaremos estudando a nossa lição de número 8. Uma lição bem propícia, esse trimestre está muito bem elaborado, edição especial pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É uma edição que foi escrita pelo saudoso pastor Eurico Bergster lá em 1993, coincidentemente também no terceiro trimestre, e nós estamos juntos aí para estudar a nossa escola bíblica dominical, a nossa lição que tem por título As causas da desunião devem ser eliminadas. Hoje, dia 23 de abril. Se você não foi aí para a sua igreja, se na sua igreja ainda não está funcionando a escola bíblica dominical, como alguns ministérios ainda tomaram a decisão de ainda não retornar os cultos presenciais, então eu quero lhe convidar para nós juntos estudar a escola bíblica dominical. Você que está entrando agora, seja muito bem-vindo. Você está assistindo aqui pela minha página oficial do Facebook, facebook.com/Wilton Alves. Você também depois terá a oportunidade de assistir pelo meu canal no YouTube, youtube.com/Wilton Alves, e também pelo Instagram lá no @s_Wilton. Então vamos estudar a escola dominical. Talvez você não esteja assistindo agora ao vivo, talvez você esteja assistindo em outro momento. Você é muito bem-vindo. Na minha página no Facebook, é só você chegar lá e clicar, curtir, que todas as vezes que sair um vídeo novo, uma live, uma edição nova, você será notificado automaticamente. No meu canal no YouTube, precisa assinar gratuitamente lá e marcar o sininho, né? Que aí toda vez que sair um vídeo novo, uma edição nova, você também será notificado. O nosso textual, ele é bem sugestivo, diz o seguinte: ó quão bom que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está lá no Salmos de número 133, verso 1. Queridos, a gente precisa estar unidos, né? Se a gente quer entrar no céu, nós precisamos fazer o nosso ensaio aqui na terra, termos uma vida de unidade, de comunhão entre nós, os irmãos, para que a gente possa desejar ter uma vida unida em Cristo, para morarmos juntos no céu, né? Tem até um corinho que diz, né? Ó, quão bom e agradável ser amigos e irmãos, comunhão, vida e pão. É isso aí. Precisamos estar juntos aí, unidos. Verdade prática, a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A leitura bíblica em classe está lá no livro de Neemias, capítulo 5, versículos 1, versículo 6 até o versículo 12. E diz o seguinte: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Versículo 8. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez venderias vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder.
Versículo 9. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, eu vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra, né? A orientação aí do conselho de Neemias. O objetivo geral desta lição diz o seguinte: destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Tem também 3 objetivos específicos desta lição. Primeiro, explicar que a união, caracterizada no período pós-exílio, serve de referência para a igreja. Segundo, expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus e nos tempos de Neemias. Terceiro, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. A introdução diz o seguinte: nós veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Nós vemos que, após o período do exílio, 70 anos em que a nação de Judá, que o povo de Israel, eles passaram por um período de escravidão e um período de cativeiro, eles foram obrigados a saírem das suas terras, né, numa época em que o rei de Judá ele não concordou em ser, vamos dizer assim, subsidiado pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, e com isso aconteceu uma guerra, uma invasão na tribo de Judá, e ele acabou levando o povo escravo, queimando os muros, destruindo o templo, e com isso o povo foi para o exílio e permaneceu ali por um período de 70 anos. Mas conforme Deus já havia profetizado, depois desse período o Senhor iria resgatar o seu povo e trazer de volta. Isso aconteceu através de um decreto do rei Ciro, já na época do reino dos Medos e dos Persas. Então Deus, ele toca ali no coração de Ciro, ele escreve um decreto para que o terra e ajuda financeiramente para que eles regressem e comecem a edificar o templo, a edificar depois os muros, né, os portões, então para que eles tenham a sua vida própria na sua própria terra. E o que isso aconteceu? Claro que não foi de uma hora para outra esse regresso, então o povo começou a regressar, houve ajuda inclusive com um decreto real para que eles retornassem. Houve um período de oposição, houve dificuldade, sim, houve, mas houve pessoas que profetizaram, como nós estudamos nas lições anteriores, para que eles retornassem. Foi o caso do profeta Zacarias, o caso do profeta Ageu, para que eles regressassem para a sua terra. Então eles começam ali, e só nesta questão do retorno para Jerusalém, para Judá, já começa a ter uma unificação do povo. O povo começa a se unir e regressar. Alguns ainda permaneciam na cidade, e agora quem estava passando por um período de cativeiro regressa para a sua terra. Então só aí já começa a haver uma certa unidade. Então eles constroem um templo, eles edificam os muros, já na época de Neemias, eles colocam no lugar os muros e os portões. Então, ou seja, o templo já está edificado, construído, os muros já estão construídos e edificados, os cultos
já passaram a ser feitos as solenidades, as celebrações, os sacrifícios, já começaram a acontecer normalmente. E aí já começa a haver uma certa unidade com o povo. Mas só que nesta unidade, nesse regresso, havia uma diferença de classes sociais. Havia quem tinha perdido tudo nesse período do cativeiro. Havia pessoas que haviam perdido suas casas, suas plantações, porque a nação de Judá, o povo judeu, eles viviam basicamente da agricultura, e quando regressaram, eles encontraram suas terras praticamente tudo destruído, precisavam começar do zero, enquanto outros já tinham uma condição financeira melhor. É o caso de Neemias, que ele exercia uma função no palácio, ele trabalhava diretamente com o rei Ataxerxes, servindo ali o rei como copeiro do rei. Então, possivelmente ele tinha uma condição muito melhor. Então havia uma certa diferença econômica, financeira, de classe social, e isso houve uma certa dificuldade, porque o povo cobrava juros, é o que a gente vai ver nessa lição. O povo começou a cobrar juros e cobrar com usura, e até querer vender. Então Neemias precisou intervir. Vocês porventura vão querer vender de novo a gente? Então Neemias se coloca na posição do que o povo estava passando. Então ali houve ali um clamor para que eles não cobrassem juros, não cobrassem com uma certa usura, devolvessem inclusive as terras, as plantações para os seus irmãos, para que eles começassem ali a se ajuntar. Paz do Senhor, meu querido. Está aqui o pastor Albertino, lá do Espírito Santo. Albertino Hortêncio, tudo bem com você, meu querido? Tudo na paz? É um prazer estar com você aqui, tá ok? Saudade aí do povo aí do Espírito Santo, estar aqui junto conosco, assistindo aqui a nossa aula, nossa escola dominical. Seja bem-vindo. Se puder, compartilhe aí, para que as pessoas daí possam estar assistindo. Manda um abraço aí para todos aí do Espírito Santo, tá bom, meu querido? É um prazer estar com você aqui. Então, é nesse contexto que a gente vai estar estudando a nossa lição de hoje. O primeiro tópico da lição diz o seguinte: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base desta união? Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, como eu acabei de falar para vocês, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Então todos haviam experimentado um despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Ou seja, a hora do culto, a hora da celebração, a hora da adoração é um momento que isso promove uma grande união, queridos. Um canta mais alto, um canta mais baixo, um canta afinado, outro canta desafinado, mas ali se nós estamos juntos, é o que diz lá no Salmo 133, né? Ó, como é bom e quão agradável, né? Que nós, os irmãos, vivamos em união. Então, como tem os cultos ali funcionando, as solenidades, na hora do culto, queridos, é um momento que nós temos de comunhão, é um momento que nós temos de celebração, onde ali ninguém é melhor do que ninguém, nós estamos ali junto, conclamando e adorando a Deus, principalmente num culto de Santa Ceia, onde nós lembramos do ato de sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar unidos, independente de classe social, independente de se é rico ou se é pobre, independente, querido, se você tem mais cultura ou menos cultura, independente da denominação. O que nos une é muito mais forte do que o que nos separa. Questão de costumes, questão de algumas coisas aí que a gente podem ser ajustadas. O que é mais importante é Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário ao terceiro dia,
ele ressuscitou, está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. É isso que nos une, o sacrifício de Jesus Cristo, que nos torna purificados, justificados, santificados, regenerados na pessoa de Jesus Cristo. E todos, queridos, somos filhos de Deus. Segundo parágrafo, esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentavam um novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por ele, Jesus. Todos na igreja são aproximados uns aos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. É isso que a gente precisa saber, que nós somos um em Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração em uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. Então ela se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Queridos, quando nós estamos juntos ali para nós adorarmos, ali cai por terra todo qualquer tipo de diferença. Nós sabemos que o Senhor, o Espírito Santo, ele distribui os seus dons conforme a necessidade da igreja. Ninguém adora do mesmo jeito, ninguém canta do mesmo jeito, ninguém prega do mesmo jeito. A uns manifesta-se o dom da sabedoria, o dom da ciência, né? O dom ali da fé, da cura, das maravilhas, o dom de língua, o dom da variedade de línguas, das interpretações, e a cada um que diz na hora do culto, Deus ele se manifesta de uma forma diferenciada, mas nós precisamos unir tudo isso para que em Cristo nós sejamos um pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Alguns têm mais tempo de ministério, outro tem menos tempo de ministério, outro tem mais tempo de igreja, outro tem menos tempo, uns já têm há muito tempo, outros estão chegando agora aceitando Jesus Cristo, ou seja, uma nova criatura, novo convertido, e a gente precisa se alegrar com os que se alegram, se alegrar, festejar quando uma alma se arrepende e ela vem para a casa do Senhor, e nós todos somos um na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de críticas e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza então é chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, queridos, nós vivemos numa sociedade, nós somos um ser social, e quer seja no nosso bairro, quer seja no nosso trabalho, quer seja na escola, nem sempre as pessoas comungam da mesma fé do que nossa. Às vezes as pessoas são de personalidades diferentes, as pessoas têm religiões diferentes. A gente vai fazer o quê? Vai ficar sem falar com essas pessoas? A gente vai ficar sem se comunicar? Jesus ele dá um exemplo para nós a respeito disso, porque ele vivia entre os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os judeus que eles eram considerados aqueles que eram os mais religiosos, aqueles que guardavam a lei com maior afinco. Ou seja, eles pegaram o Pentateuco, pegaram ali a lei dos profetas, eles transformaram, codificaram em 613 normas e passaram para o povo, ou seja, aqueles que queriam pegar ao pé da letra a Bíblia ali, palavra por palavra, mas a Bíblia diz: vocês nem mesmo cumprem e querem fazer com que o povo
cumpra. Então era uma classe ali que eles eram bem rigorosos, vamos dizer assim. Nós costumamos dizer daqueles os assembleanos roxos, né? A gente poderia até falar de outras igrejas aqui no tempo passado, mas pessoal que tem um costume assim um pouco mais rígidos. E no meio da sociedade nós vivemos entre pessoas que não têm a mesma fé do que a nossa, não são da mesma igreja do que a gente. A gente vai passar a fazer o quê? Não cumprimentar essas pessoas, não falar com essas pessoas. Nós vivemos numa sociedade, somos um ser sociável e nós precisamos, queridos, nos comunicar. Nós precisamos nos comungar. Às vezes a pessoa tem um pensamento diferente do nosso, tem uma opinião diferente do nosso, mas a gente precisa vivermos todos juntos. Aí quando chega na igreja, todos com certeza estamos no mesmo ambiente, estamos ali entre o mesmo povo, é fácil, né? Mas nós precisamos viver em união. E Jesus Cristo ele soube, primeiro, lidar ali com os fariseus, depois lidar com os saduceus. Uns acreditavam em ressurreição de mortos, outros não acreditavam nisso. Mas Jesus ele lidava com todo tipo de pessoa. Ele vai, entra na casa de Simão, vem uma prostituta ali para lavar os seus pés e chora aos pés do Senhor, adora. E Simão chega, Senhor, manda ela embora. E Jesus falou, Simão, eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés, você não me deu toalha. Ou seja, era costume da época, quando você recebia um hóspede, que você colocasse geralmente na porta, por quê? Eles estavam vindo do deserto, na época não tinham ruas asfaltadas, mas era tudo barro, andavam de sandálias, então vinham com grandes poeiras. Então o que eles faziam? Colocavam água, um barril ali, um reservatório com água na porta e um servo para as pessoas que tinham poder aquisitivo, com uma toalha para lavar os pés e lavar as mãos. E isso Jesus vai dizer, Simão, eu entrei na tua casa, você não fez nem mesmo isso, que é costume natural do local. Esta mulher não para de molhar os meus pés com as suas lágrimas e secá-los com o seu próprio cabelo. Ou seja, você não me deu água, ela está chorando e lavando meus pés com lágrimas. Você não me deu uma toalha e ela está secando meus pés com o próprio cabelo, demonstrando um ato ali de adoração. Jesus não menosprezou nem mesmo a mulher, uma prostituta, que a mulher naquela época não tinha acesso nem mesmo no templo. Jesus dá acesso a ela à casa de Simão e Jesus dá acesso a ela para adoração. Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, queridos. Precisamos aprender no que tange à adoração. Hoje em dia a gente quer limitar as pessoas em adentrar ao templo, em adentrar à igreja. Nós precisamos aprender com o Mestre Jesus Cristo no que tange a adorar, a glorificar e exaltar ao santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na igreja, nós levamos as cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um tem de levar sozinho, mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora de aperto saber que a igreja pode ajudar em oração. É lógico, é natural que nós temos o nosso momento individual. Nós temos o nosso momento em que nós temos que carregar. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos problemas, mas também é muito bom quando a gente tem essa ajuda, esse auxílio no meio dos irmãos e na igreja. A Bíblia diz, comunicai as nossas dificuldades com os santos. No meio do povo de Deus, nós precisamos saber ter pessoas que também têm dificuldades, cargas, que a gente pode sim, a gente tem que carregar sozinho, mas quando a gente consegue receber a ajuda de uma pessoa, querido, isso é muito salutar, isso é muito bom, quando nós encontramos uma ajuda, principalmente nesse momento ao qual nós estamos atravessando de pandemia mundial, de isolamento, né, esse problema aí do Covid-19.
está vendo que aos poucos a gente está tentando levar a nossa vida normalmente. Aos poucos os governos, né, eles estão, os prefeitos, os governadores, o presidente da República, a gente está falando aqui da esfera executiva, estão liberando aos poucos para que as pessoas retornem aos seus trabalhos, retornem os cultos, locais de eventos retornem normalmente, claro que limitando com um número ali de pessoas, não abrindo ali para o seu limite social para que haja ali uma grande aglomeração, mas o que a gente está vendo é que há um índice que está aumentando de contaminação. Então, a gente precisa rever aí os nossos comportamentos. A gente acha que está passando o período e a gente vai acabando deixando para lá, deixando de usar luvas, deixando de passar o álcool gel, e a gente acaba relaxando, e o que está vendo é que está aumentando o índice de contaminação. Então, a gente precisa rever os nossos conceitos. E nesse momento, como é bom quando a gente encontra a ajuda e o auxílio de uma pessoa próxima, um irmão, uma pessoa da igreja. Sim, há coisa que a gente tem que passar sozinho, mas quando a gente encontra ajuda, isso é muito bom, meus queridos. A união nos faz forte. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém, quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil tirá-la. Claro, se a gente está sozinho, é mais fácil ali, né? É uma presa fácil. Mas quando a gente está em grupo, o pessoal vai chegar e vai pensar duas vezes. Não, ali tem um grupo ali. Não, ou pertence ao ministério tal, pertence à igreja de fulano de tal, não pertence ao pastor Edson, não pertence ao ministério de Madureira, não pertence ao ministério da Comaderde, não pertence lá a Juiz de Fora. Então, ou seja, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, vamos dizer assim, né? Tem alguém por nós. Por isso nós precisamos aprender a estar unidos, a estar em unidade, porque nós juntos somos muito mais forte. Letra D. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Ou seja, nós temos as nossas diferenças, mas nós precisamos aprender a ter unidade e comunhão e andarmos juntos, como uma só família, como um só povo, porque lá no céu, querido, não vai entrar denominação, lá no céu não vai entrar classe social, lá no céu não vai entrar convenção, mas lá no céu vai entrar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo. Quando ele nos chamar, não vai nos chamar por ministério, não vai nos chamar por denominação, por igreja, mas lá no céu ele vai chamar aqueles que estão escritos no livro da vida. E nós precisamos aprender a viver em união. Parágrafo 3º. Esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Jesus Cristo diz: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa ou tão facilmente. Nós precisamos aprender a viver em unidade, né? Em algumas ocasiões na Bíblia, o povo ele era inferior numericamente, mas acabou recebendo e conquistando a vitória por intermédio de fé, de unidade e de confiança. Na época lá de Gideão,
eles conquistaram uma grande batalha, uma grande vitória com um número bem inferior. Por quê? Porque eles aprenderam a estar juntos, unidos e com o mesmo propósito. Apenas 300, mas ali eles conseguiram conquistar os seus inimigos. Vamos pular aqui já para o último tópico da lição, que diz assim, Neemias, terceiro tópico diz assim, Neemias solucionou o problema. Neemias convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhes, vender-se-iam a nós? Então se calaram e não se acharam o que responder. Está lá em Neemias capítulo 5, versículo 8. Nós precisamos, queridos, ajudar. Precisamos estar ali juntos, nesse momento, principalmente, de dificuldade ao qual nós estamos atravessando. Alguns estão numa condição melhor e precisam ajudar aqueles que estão menos favorecidos. E o que Neemias está dizendo é, poxa, vocês vão nos vender como escravo? Ou seja, os próprios irmãos, os próprios ali da mesma classe, do mesmo povo, judeu vendendo judeu, e então eles acabaram acatando ali o clamor de Neemias. Segundo tópico, segundo parágrafo diz, Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juros. Notem bem, a juros, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros. Ou seja, eles adotaram uma prática de emprestar dinheiro a juros, mesmo que esse juro não fosse por usura. E Jeremias ali, ele faz ali um apelo para que eles não emprestassem a juros, que eles não emprestassem com usura e que eles deixassem esse tipo de ganho para que nesse momento de dificuldade ao qual eles estavam atravessando, regressando para a sua terra, voltando a conviverem juntos ali entre irmãos, entre família, o mesmo povo, para que por um período de tempo eles parassem para ajudar uns aos outros. E aqui no parágrafo 3º, a gente vai ver que o clamor dele é acatado. A proposta de Neemias foi acatada. Restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. Ou seja, eles concordaram, juraram, inclusive, na frente dos sacerdotes, em que não iria cobrar do seu próprio povo. Ou seja, nós precisamos ajudar uns aos outros. De que forma? Há algumas pessoas que, inclusive, têm esse tipo de prática, mas com a questão da obra social, né? Algumas igrejas que têm a campanha do quilo, algumas pessoas mais favorecidas que ajudam com cestas básicas e há outras pessoas menos favorecidas que estão necessitando de ajuda nesse momento. Nós precisamos unir as nossas forças. Tópico 4. A paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Neemias foi, neste sentido,
um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, ele quer fazer com seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Esse tópico aqui está falando diretamente para a liderança da igreja, para os ministros, para os dirigentes de congregação, para os pastores. Ele aqui está dizendo que os líderes, eles não devem ser omissos, mas quando ele souber ou identificar um problema, ele deve agir rapidamente, qualquer que seja o problema. Se ele tiver condição de solucionar, de resolver, que ele possa resolver. Caso ele não tenha condição, que ele vá a uma posição maior na sua hierarquia. Se é o dirigente, que ele vá falar com o seu pastor-presidente, né? Se é o pastor-presidente, que ele vai falar com o seu líder da convenção, e assim sucessivamente. Se ele é um líder de departamento, que ele vai conversar com o seu dirigente, e assim sucessivamente. Se ele tem condição de resolver o problema, ele resolve. Se não tiver, que ele passe por uma instância superior. Foi assim que Jetro aconselhou para Moisés fazer. Moisés, não é bom o que você está fazendo. Ele ficava o dia todo assentado numa pedra e o povo em fila para que ele resolvesse, julgasse os problemas ali do povo na peregrinação do deserto. Partiu, meu querido. Então, o que acontece? Mas Jetro, ao observar o que ele estava fazendo, faz, poxa, coloca líderes, coloca pessoas capazes, cheias do Espírito Santo, para te ajudar. Uns sobre 1000, outros sobre 100, outros sobre 50 e outros sobre 10. O que eles conseguirem resolver, eles resolvem. Isso é uma questão de delegar, né? A questão de gestão. Então, que eles resolvam. O que eles não conseguirem, aí sim eles levam para você. Então, queridos, aqui, olha, se a gente identificar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade, tem que resolver logo na hora, para que o problema não venha se aumentar ou crescer de proporção. Você conseguir resolver, muito bem. Caso contrário, passa para a pessoa superior a você. Mas o problema deve ser solucionado. E Neemias soube muito bem fazer isso, e aqui nós temos isso como exemplo. Segundo parágrafo, problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Aqui lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte, ó, bem-aventurados pacificadores. Precisamos, se tem algum tipo de relacionamento na igreja, nós devemos resolver isso de uma forma carinhosa. Nós sabemos que tem pessoas que têm temperamentos diferentes, né? Uns são mais calóricos, outros são mais tempestivos, outros são mais sanguíneos, outros são mais fleumáticos, e a gente precisa ajustar esses nossos temperamentos, né? Uns aos outros. Da mesma forma, a mulher, eu costumo dizer que ela, assim como as estações, as 4 estações do ano, a mulher tem as 4 estações do mês, e a gente precisa aprender a lidar com esses temperamentos, né? A mulher, ela tem aquele período pré-menstrual, período menstrual, período pós-menstrual e o período que ela está fértil. Há um momento que a mulher está ali mais chorosa, né? Há um momento que ela está ali a flor da pele, explosiva. Então, se tiver condição ali de ajudar com um remédiozinho, toma ali um Atroveran. Caso contrário, a gente precisa aprender. Se ela tiver muita flor da pele, a gente, ó, sai de perto. Agora, se ela tiver mais carinhosa ali, mais meiga, aí a gente vai e aproxima. E assim são os irmãos, né? Às vezes o temperamento está mais à flor da pele devido às dificuldades, os problemas do dia a dia. Mas quando está ali a pessoa com bom humor, a gente precisa saber identificar isso. E lá em 1 Timóteo, se eu não estou equivocado, capítulo 5, diz que a gente devemos considerar as pessoas que são mais idosas, ou seja, mais velhas, com uma idade mais avançada que nós, como aos nossos próprios pais, né? As senhoras como as nossas próprias mães.
Como seria bom se nós todos fizéssemos isso. E fazendo assim, queridos, a Bíblia diz, para aconselharmos com todo amor. Aos que estão no mesmo nível que nós, de idade, devemos considerar como irmãos e irmãs. E aos que estão abaixo de nós, numa relação de idade, nós devemos considerar como filhos. E se nós soubermos lidar com essas faixas etárias diferentes, nós seremos muito, mas muito bem sucedidos. Imagine se você chegar na igreja, identificar aqueles irmãos mais idosos, né, os anciãos, e você tratá-los como se fosse seu próprio pai ou como se fosse sua própria mãe. Que maravilha! As pessoas que estão na mesma faixa etária que você como irmãos, e as pessoas abaixo como filho. Queridos, a gente não vai ter problema de divergência ou nenhum tipo de problema, né? Diz uma fábula, né? diz uma fábula que existe animais que são às vezes da mesma espécie e eles precisam conviver junto. Um deles é o porco-espinho. Uma das características do porco-espinho é o quê? Ter aqueles espinhos no corpo. E para que eles têm para que serve aqueles espinhos que ele tem espalhado pelo corpo todo? Para se proteger de uma presa. Quando algum animal maior do que ele vier e ele se sentir que ele está ali num perigo, o que ele faz? Ele solta aqueles espinhos, né? Como se fossem flechas ali para se autoproteger. Mas no frio, o que acontece? Todos são porco-espinhos. São da mesma classe. Se é porco-espinho, todos eles têm aqueles espinhos. Mas no frio, o que eles fazem? Eles vão e se juntam uns aos outros. Acaba até um espetando no outro. Mas para eles sobreviver do frio, eles precisam estar juntos. Então, por um momento, por um período de tempo, eles, para se aquecer do frio, independente de ter ali o seu espinho, encosta-se um porco-espinho com porco-espinho, e eles vão se encostando, e por mais que eles se alfinetem, eles aprendem a viver em união, porque eles precisam sobreviver e passar pelo frio. Assim somos nós, queridos. Você acha que nós só temos momentos bons? Não. Às vezes nem nós mesmos nos suportamos, mas nós precisamos passar por esses períodos e sobrevivermos juntos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Como diz aqui, olha, os problemas, nós falamos, né, devem ser tratados carinhosamente. A desunião representa uma obra da carne. Estas coisas entristecem o Espírito Santo. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Coisa tão preciosa na igreja, andar em amor, como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. João capítulo 17, versículo 21. Nós precisamos viver em unidade de vida, nós precisamos aprender a viver, a comungar, a caminhar juntos. Nós temos o nosso momento de individualidade, o nosso culto individual, nosso momento que nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar ao nosso Pai em secreto, que está em secreto, nos responderá. Mas nós também precisamos ter o nosso momento de comunhão, nossa adoração coletiva, nosso momento em que todos estão juntos, né? Nosso momento em que nós estamos ali congregando e nós precisamos aprender a lidar com as nossas diferenças. Nem todos vão cantar da mesma forma, nem todos vão tocar da mesma forma, nem todos vão orar da mesma forma. Os dons são diferentes e se manifestam diferentemente em cada um de nós, mas nós precisamos aprender a estar juntos, unidos e adorar em harmonia,
para que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Finalmente, devemos cultivar o nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Se nós aprendermos a andarmos em unidade de vida, em comunhão, as pessoas vão passar a ver Cristo em nós. E isso vai passar a ser como um grande testemunho, querido. Que Deus possa estar abençoando aí a sua vida, que Deus possa estar abençoando a sua família, que Deus possa estar abençoando o seu ministério, a sua congregação, a sua igreja, que a gente possa estar aprendendo a cultuar, a adorar e aprender aí com as nossas diferenças. Deus te abençoe. Eu quero te agradecer, você que nos assistiu até aqui. Eu espero que esta aula, que essa lição seja bênção para você, para a sua vida, que nós juntos possamos aprender. Nós não somos melhores uns do que os outros, né? Eu acredito que tem pessoas, né? Certa vez, esses dias eu estava assistindo uma aula e o pastor ele usou a seguinte frase, utilizada pelo pastor, um grande teólogo, Stanley Orton. Ele, quando estava sobrevoando uma área de indígenas, e ele, ao fazer aquele sobrevoo, ele fez uma oração. Ele disse: Senhor, eu sei que tu tem pessoas melhores e mais capacitadas do que eu, mas experimenta me usar. Deus possa estar abençoando aí a sua vida, que você possa ter aí um domingo especial. Em nome de Jesus Cristo, te agradeço pela sua audiência, por você estar aqui aprendendo junto comigo. E até a nossa próxima aula, nossa próxima lição, querendo Deus. Na próxima semana nós estudaremos a lição de número 9. Como vencer as oposições à obra de Deus. Eu espero você lá, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Essa semana a gente teve problema aqui de internet, então não houve possibilidade de a gente estar gravando. Então a gente está fazendo lives, né? Então a gente não tem condição de colocar lá, mas depois a gente vai da live, a gente vai colocar e disponibilizar nas redes sociais, tá ok? Deus te abençoe, um forte abraço, obrigado você que nos assistiu até aqui, tá ok? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado em Cristo.